Saudações a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Lucinete Alves, pedagoga, e nesse perfil eu ajudo pais a superarem os desafios da educação dos seus filhos sem estresse. Já curte esse vídeo e me segue para não perder dicas como essa que vou dar. Pais e mães, nosso assunto de hoje é muito importante. Te convido a organizar a tua agenda e se concentrar no nosso papo agora. A imensa maioria dos pais e mães perderam o controle e não sabem mais o que fazer com seus filhos e o uso excessivo do celular e outras telas. E estão cobertos de razão. Isso deve realmente ser uma preocupação. Mas, calma, pai, calma, mãe, eu te ajudo. Eu não vou dizer para vocês, pais e mães, não darem celular ao filho, ou se já deram, tomar o celular, cancelar a internet ou vender o videogame. Não é sobre isso. Tenho certeza que você, pai e mãe que está me ouvindo, tem um amor incondicional pelo seu filho e quer o melhor para ele. Por isso, fico muito feliz de poder trocar experiências com vocês sobre como administrar o uso do celular e outras telas, considerando os estragos que o uso excessivo tem trazido, e está provado cientificamente o quanto esse comportamento atual, que foi potencializado com a pandemia, tem causado deformações no cérebro, crises de ansiedade, depressão, dependência, isolamento social, agressividade, crise de pânico, distorção da autoimagem e por aí vai. Com muita frequência, atendemos crianças, adolescentes e adultos com diversos desafios emocionais e até físicos. Crianças e adolescentes com o cérebro exausto, acumulando fracasso escolar, porque na escola não consegue se concentrar para aprender, tem crise de abstinência e chegam até a simular desconforto físico para não ir para a escola, querendo ficar em casa, livre para jogar, assistir séries intermináveis e outros perigos desse uso excessivo. Ouça o relato de uma mãe. Minha filha de 11 anos está com crise de pânico por causa do uso excessivo do celular e outras telas. Já coloquei de castigo, já tomei o celular, mas não aguentei ver a tristeza dela. E no dia seguinte devolvi. A escola me liga praticamente toda semana, reclamando que ela não faz as tarefas em casa, não presta atenção na aula, não interage com ninguém na escola e vive com taquicardia e crise de ansiedade. Não foi reprovada porque a escola resolveu dar uma chance para ela. Estou nervosa porque não sei o que fazer. Inicialmente, esse caso deu um certo trabalho, mas a mãe estava decidida a assumir a responsabilidade pela segurança e saúde da sua filha. Seguiu estudando e colocando em prática as ferramentas da disciplina positiva. Felizmente, a situação está totalmente sob controle e eu vou te dar dicas de como começar o processo de detox do celular e outras telas. Mas antes disso, você, pai e mãe, que está me ouvindo, pode estar pensando que no caso do seu filho não tem mais jeito, que você já tentou todas as alternativas e não resolveu. Eu quero te dar uma boa notícia. Sabe qual é o segredo para resolver? Vocês, pais e mães, decidirem que o problema precisa de uma solução e colocar em prática, de forma gentil e firme. Seu filho quer ter um celular para se comunicar com os amigos, tirar fotos, enviar mensagens, pertencer ao grupo, jogar e navegar na internet. Você decidiu dar um celular para ele, mas não conversou sobre as regras do uso. Não explicou sobre os perigos que envolvem a internet. Você decidiu dar o celular ao seu filho por medo de que ele ficasse chateado com o fato de você se recusar a dar. Ou, pior ainda, você está preocupado com a privação do seu filho, pois ele reclamava de tédio, de não ter o que fazer. A situação está fora de controle. Homens, mulheres e crianças andam por aí com telefones como se fossem o próprio documento de identidade.
Ter um telefone celular tornou-se tão importante quanto ter comida. Nós todos vivemos em um mundo cheio de tecnologia, com o qual seu filho provavelmente lide melhor do que você. E o seu filho que coloca as regras do uso, ou seja, não tem regras, está totalmente liberado. Será que esse é o melhor caminho? Sendo assim, eu recomendo aos pais e mães que ainda estão pensando se dão um celular para o filho, que antes de entregar, façam uma reunião de família, discutam todas as regras para ter um telefone celular com as quais vocês, pais e mães, possam concordar com antecedência com essas regras. Definam o número de minutos por dia que poderão utilizar e, ao final de cada dia, verifique se o combinado foi cumprido. Caso tenha ultrapassado o limite, proponha uma consequência lógica para o descumprimento, como, por exemplo, no dia seguinte, o tempo ultrapassado será deduzido em dobro e assim sucessivamente. Explique os perigos potenciais de um celular para seu filho, com deformações no cérebro, prejuízos nas possibilidades de aprender a falar, olhar, perceber os sentimentos do outro, que haverá prejuízo na habilidade socioemocional como empatia, na socialização e até na felicidade. Estudos demonstram algo sério acontecendo com os adolescentes, que é a disfunção da imagem, pois cada vez mais cedo querem fazer procedimentos estéticos, querem se parecer com sua referência de imagem da internet. Não conseguem mais nem se aceitar como são. A vida com filtro está virando a referência e isso causa profunda infelicidade. Peça a seu filho que pesquise e informe a você sobre a política da escola sobre telefones celulares e discuta essa política com seu filho, colocando como regra obedecer à rotina da escola. Quando seu filho reclamar de tédio, que por isso precisa de um celular, mostre para ele que o tédio também faz parte da vida e é uma excelente oportunidade para exercer a criatividade, o autoconhecimento, lembrar daquele livro que já deveria ter sido lido e está ali esquecido, pesquisar um assunto novo, perceber e enfrentar uma dor ou desafio que está sendo negligenciado há um tempo, enfim, há muito que se fazer. Para terminarmos o papo de hoje, deixo algumas dicas para vocês, pais e mães, que estão preocupados em como fazer o uso do celular e outras telas se tornar algo saudável, equilibrado. Primeiro, 1 hora antes de dormir, toda a família coloca o celular na caixinha do detox, longe dos quartos. Segundo, despertador para acordar e não o celular, pois automaticamente você quer abrir as mensagens e ali já demora muito tempo nas redes sociais até que se levante para cumprir a rotina do dia que se inicia. Terceiro, não ter celular durante as refeições, no banheiro, na sala de aula e nem no quarto. Isso inclui os estudos em casa, não só na sala de aula. Quarta dica, estabeleça o tempo máximo de uso por dia, de modo que esse uso não comprometa outras atividades do seu filho, como esportes, estudo, tarefas domésticas, socialização com a família e amigos e etc. Depende muito da rotina de cada família. E, por último, a dica de ouro. Pai e mãe, sejam os primeiros exemplos do detox do celular e outras telas. A tecnologia é um desafio para pais e mães e é fundamental viver fora das telas. Portanto, pais e mães, construam e cumpram uma agenda produtiva com seu filho. Inclua passeios, jogos, esportes individuais e coletivos, cinema, ciclismo, jogos pedagógicos, batam papo aleatório, enfim, reservem tempo para a pessoa que, em primeiro lugar,
depende de você para ser educado, que é o seu filho. E lembre-se que não é só brincar e agradar o seu filho, mas cuidar e proteger a criança e o adolescente de si próprio e dos perigos da vida. Compartilhe esse vídeo para ajudar outros pais que precisam saber dessa informação. Ficou com alguma dúvida? Já deixa aqui nos comentários que te respondo. E já marca aí que dia 1º de fevereiro nós temos um grande encontro marcado para nos aprofundarmos sobre esse assunto. Saudações a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Lucinete Alves, pedagoga, e nesse perfil eu ajudo pais a superarem os desafios da educação dos seus filhos sem estresse. Já curte esse vídeo e me segue para não perder dicas como essa que vou dar. Pais e mães, nosso assunto de hoje é muito importante. Te convido a organizar a tua agenda e se concentrar no nosso papo agora. A imensa maioria dos pais e mães perderam o controle e não sabem mais o que fazer com seus filhos e o uso excessivo do celular e outras telas. E estão cobertos de razão. Isso deve realmente ser uma preocupação. Mas, calma, pai, calma, mãe, eu te ajudo. Eu não vou dizer para vocês, pais e mães, não darem celular ao filho, ou se já deram, tomar o celular, cancelar a internet ou vender o videogame. Não é sobre isso. Tenho certeza que você, pai e mãe que está me ouvindo, tem um amor incondicional pelo seu filho e quer o melhor para ele. Por isso, fico muito feliz de poder trocar experiências com vocês sobre como administrar o uso do celular e outras telas, considerando os estragos que o uso excessivo tem trazido, e está provado cientificamente o quanto esse comportamento atual, que foi potencializado com a pandemia, tem causado deformações no cérebro, crises de ansiedade, depressão, dependência, isolamento social, agressividade, crise de pânico, distorção da autoimagem e por aí vai. Com muita frequência, atendemos crianças, adolescentes e adultos com diversos desafios emocionais e até físicos. Crianças e adolescentes com o cérebro exausto, acumulando fracasso escolar, porque na escola não consegue se concentrar para aprender, tem crise de abstinência e chegam até a simular desconforto físico para não ir para a escola, querendo ficar em casa, livre para jogar, assistir séries intermináveis e outros perigos desse uso excessivo. Ouçam o relato de uma mãe. Minha filha de 11 anos está com crise de pânico por causa do uso excessivo do celular e outras telas. Já coloquei de castigo, já tomei o celular, mas não aguentei ver a tristeza dela. E no dia seguinte devolvi. A escola me liga praticamente toda semana, reclamando que ela não faz as tarefas em casa, não presta atenção na aula, não interage com ninguém na escola e vive com taquicardia e crise de ansiedade. Não foi reprovada porque a escola resolveu dar uma chance para ela. Estou nervosa porque não sei o que fazer. Inicialmente, esse caso deu um certo trabalho, mas a mãe estava decidida a assumir a responsabilidade pela segurança e saúde da sua filha. Seguiu estudando e colocando em prática as ferramentas da disciplina positiva. Felizmente, a situação está totalmente sob controle e eu vou te dar dicas de como começar o processo de detox do celular e outras telas. Mas antes disso, você, pai e mãe, que está me ouvindo, pode estar pensando que no caso do seu filho não tem mais jeito, que você já tentou todas as alternativas e não resolveu. Eu quero te dar uma boa notícia. Sabe qual é o segredo para resolver? Vocês, pais e mães, decidirem que o problema precisa de uma solução e colocar em prática, de forma gentil e firme. Seu filho quer ter um celular para se comunicar com os amigos, tirar fotos, enviar mensagens, pertencer ao grupo, jogar e navegar na internet. Você decidiu dar um celular para ele?
mas não conversou sobre as regras do uso, não explicou sobre os perigos que envolvem a internet. Você decidiu dar o celular ao seu filho por medo de que ele ficasse chateado com o fato de você se recusar a dar. Ou, pior ainda, você está preocupado com a privação do seu filho, pois ele reclamava de tédio, de não ter o que fazer. A situação está fora de controle. Homens, mulheres e crianças andam por aí com telefones como se fossem o próprio documento de identidade. Ter um telefone celular tornou-se tão importante quanto ter comida. Nós todos vivemos em um mundo cheio de tecnologia, com o qual seu filho provavelmente lide melhor do que você. E o seu filho que coloca as regras do uso, ou seja, não tem regras, está totalmente liberado. Será que esse é o melhor caminho? Sendo assim, eu recomendo aos pais e mães que ainda estão pensando se dão um celular para o filho, que antes de entregar, façam uma reunião de família, discutam todas as regras para ter um telefone celular com as quais vocês, pais e mães, possam concordar com antecedência com essas regras. Definam o número de minutos por dia que poderão utilizar e, ao final de cada dia, verifique se o combinado foi cumprido. Caso tenha ultrapassado o limite, proponha uma consequência lógica para o descumprimento, como, por exemplo, no dia seguinte, o tempo ultrapassado será deduzido em dobro e assim sucessivamente. Explique os perigos potenciais de um celular para seu filho, com deformações no cérebro, prejuízos nas possibilidades de aprender a falar, olhar, perceber os sentimentos do outro, que haverá prejuízo na habilidade socioemocional como empatia, na socialização e até na felicidade. Estudos demonstram algo sério acontecendo com os adolescentes, que é a disfunção da imagem, pois cada vez mais cedo querem fazer procedimentos estéticos, querem se parecer com sua referência de imagem da internet. Não conseguem mais nem se aceitar como são. A vida com filtro está virando a referência e isso causa profunda infelicidade. Peça a seu filho que pesquise e informe a você sobre a política da escola sobre telefones celulares e discuta essa política com seu filho, colocando como regra obedecer à rotina da escola. Quando seu filho reclamar de tédio, que por isso precisa de um celular, mostre para ele que o tédio também faz parte da vida e é uma excelente oportunidade para exercer a criatividade, o autoconhecimento, lembrar daquele livro que já deveria ter sido lido e está ali esquecido, pesquisar um assunto novo, perceber e enfrentar uma dor ou desafio que está sendo negligenciado há um tempo, enfim, há muito que se fazer. Para terminarmos o papo de hoje, deixo algumas dicas para vocês, pais e mães, que estão preocupados em como fazer o uso do celular e outras telas se tornar algo saudável, equilibrado. Primeiro, 1 hora antes de dormir, toda a família coloca o celular na caixinha do detox, longe dos quartos. Segundo, despertador para acordar e não o celular, pois automaticamente você quer abrir as mensagens e ali já demora muito tempo nas redes sociais até que se levante para cumprir a rotina do dia que se inicia. Terceiro, não ter celular durante as refeições, no banheiro, na sala de aula e nem no quarto. Isso inclui os estudos em casa, não só na sala de aula. Quarta dica, estabeleça o tempo máximo de uso por dia, de modo que esse uso não comprometa outras atividades do seu filho, como esportes, estudo, tarefas domésticas, socialização com a família e amigos e etc. Depende muito da rotina de cada família. E, por último, a dica de ouro. Pai e mãe, sejam os primeiros exemplos do detox do celular e outras telas. A tecnologia
é um desafio para pais e mães e é fundamental viver fora das telas. Portanto, pais e mães, construam e cumpram uma agenda produtiva com seu filho. Inclua passeios, jogos, esportes individuais e coletivos, cinema, ciclismo, jogos pedagógicos, bata um papo aleatório, enfim, reservem tempo para a pessoa que, em primeiro lugar, depende de você para ser educado, que é o seu filho. E lembre-se que não é só brincar e agradar o seu filho, mas cuidar e proteger a criança e o adolescente de si próprio e dos perigos da vida. Compartilhe esse vídeo para ajudar outros pais que precisam saber dessa informação. Ficou com alguma dúvida? Já deixa aqui nos comentários que te respondo. E já marca aí que dia 1º de fevereiro nós temos um grande encontro marcado para nos aprofundarmos sobre esse assunto. Saudações a todos, sejam bem-vindos. Eu sou